Olá pessoal, tudo bom? Aqui a gente ainda continua em casa, né? Nossa hashtag em casa permanece. E eu quero falar hoje com vocês um pouquinho sobre fundo de emergência, né? A gente muito se fala em poupança, que é necessário poupar, que é necessário guardar dinheiro, mas quais são os objetivos da poupança? Por que de fato a gente deve guardar dinheiro? A gente tem que traçar alguns objetivos e um deles, esse é essencial, é o fundo de emergência. O que é esse fundo de emergência? Ele é um dinheiro que você poupa para eventualidades que não são previsíveis. Agora, nesse caso da pandemia do Covid-19, é uma situação que ninguém previa. Ninguém previu, né? É uma situação que foi imprevisível para todos praticamente. Então, nesse caso, seria prudente que nós já tivéssemos um fundo de emergência. Esse fundo de emergência, como é que a gente faz para efetivá-lo? Convém que geralmente a pessoa calcule qual é o seu gasto fixo mensal e estipule uma meta de 6 vezes esse valor. Então vamos supor que se de repente você tem um gasto fixo mensal em R$ 3.000, por exemplo, fixo mensal que eu falo, são contas de água, condomínio, se paga aluguel, o valor do aluguel, né? A alimentação, você coloca uma média estipulada do valor de alimentação, se for o caso de combustível, então você coloca aqueles gastos que você não tem como deixar de fazer durante o mês. São os gastos considerados fixos. Então, estes gastos fixos, você calcula, então eu estipulei aqui um valor bem de exemplo mesmo, de R$ 3.000. Então, o teu fundo de emergência tem que ser no mínimo 3 vezes 6, R$ 18.000, tá? Então, tu tem que guardar, tu tem que poupar R$ 18.000. Esse dinheiro, ele não deve ser aplicado em algum mecanismo que não tenha uma liquidez imediata. O que eu quero dizer com isso? Eu não posso, por exemplo, aplicar nesses investimentos que para que eu tenha acesso a ele, eu tenho que esperar um tempo, ou que, por exemplo, vou aplicar em comprar alguma coisa, para que quando eu preciso do dinheiro, eu precise vender aquela coisa para poder depois ter o reembolso. Não. Você tem que ter algo líquido. O mais prudente, o mais conservador e líquido que nós temos é a caderneta de poupança. Porque a ideia não é você ter rendimento sobre esse dinheiro guardado, mas é deixá-lo em um local seguro, que ninguém vai mexer e que você vai poder contar com ele nesse momento em que você provavelmente ou vai diminuir a renda ou você às vezes até perde realmente a renda. Eu coloquei a situação que nós estamos vivendo, do Covid-19, mas pode ser N outras situações. Uma situação de desemprego, uma situação de outras doenças que não essa, que possa eventualmente ser causada, ser atingida em algum familiar, né? Então são situações que você não prevê, mas que vão impactar em como você vai se sustentar durante um certo tempo. Então é um prazo razoável para que você se restabeleça financeiramente e possa continuar sem ter um problema nos teus gastos. Então, por isso que se fala em um mínimo de 6 vezes, que seria como se você pudesse continuar pagando por 6 meses, durante 6 meses, enquanto você se restabelece no mercado ou então se reestrutura financeiramente. Até mesmo quando você tem tipos de investimentos que não têm uma liquidez tão imediata, por exemplo, você tem dinheiro, tem patrimônio em imóveis. Então você precisa vender o imóvel para poder ter o valor referente a ele. Então isso demora tempo, você não faz do dia para a noite, né? Então é importante que todos nós tenhamos um fundo de emergência. E fica a dica para quem ainda não fez o fundo de emergência já se preocupar em fazer. Sei que agora esse momento já é um momento que talvez não dê para muita gente fazer, mas já é um momento da gente começar a reavaliar a nossa vida financeira, né? Esta é a Febrapo, preocupada com você e levando informação de qualidade mesmo nesses períodos que nós estamos um pouco afastados. Eu estou aqui na minha casa, na área externa aqui, não estou em estúdio, nem com toda aquela tecnologia, mas a gente tem essa preocupação de, mesmo assim, ainda que de forma mais caseira, de forma mais artesanal, continuar levando uma informação qualificada para você, poupador, que está aí do outro lado e que sigamos todos em casa, hashtag em casa, não pode esquecer, tá? Só saia se for realmente necessário e
A gente se vê numa próxima oportunidade. Até lá!